Um homem mais velho, para mostrar sua vitalidade juvenil, começou tomando uma pílula de estimulante sexual. Em seguida, ele mostrou um par de algemas, encostando sua esposa na cabeceira da cama, pronto para brincar com algumas emoções de jovens. No entanto, devido à sua excitação excessiva, ele sofreu um ataque cardíaco antes mesmo de começar. Inicialmente, a esposa pensou que ele estava apenas tentando assustá-la, mas ao perceber que algo estava errado, ficou desesperada, já que suas mãos estavam algemadas. Ela então tentou arrastar o marido com os pés, mas, por mais que gritasse, ele não respondia mais. Assustada, ela retirou os pés, e o marido acabou caindo do lado da cama. Ao ver isso, a mulher entrou em pânico total e tentou desesperadamente se soltar, mas as algemas eram muito eficazes. Não importava o quanto ela puxasse, não conseguia escapar. Ela começou a gritar o nome do marido, mas ainda assim não obteve resposta. De repente, ela viu que o chão estava coberto de sangue e finalmente percebeu que ele já estava morto. Aterrorizada, ela gritou por socorro, mas estava em uma área deserta, sem sinal de vida por quilômetros. A mulher desabou em lágrimas, incapaz de entender como tudo aquilo poderia ter acontecido. Algumas horas se passaram e, de repente, ela ouviu sons do lado de fora. Pensando que finalmente teria ajuda, ficou chocada ao ver um lobo selvagem se aproximando, atraído pelo cheiro de sangue. O lobo não parecia ter intenção de ir embora e, sem hesitar, começou a morder o corpo do marido. Em um momento de desespero, a mulher viu um livro em cima da cabeça e o arremessou com força no lobo. A estratégia funcionou a princípio, pois o lobo se afastou, mas logo voltou, aguardando a oportunidade de atacar novamente. A mulher, sentindo-se impotente, começou a chorar novamente, percebendo que se permanecesse ali, seria devorada pelo lobo. Nesse momento aterrorizante, ela notou um celular em cima de um armário. Embora tentasse puxá-lo com os dedos, a distância era apenas um pouco demais. Depois de estar presa por 12 horas, decidiu mudar seu foco para um copo de água acima dela. Estava cansada, com sede e com fome, e só precisava manter suas forças para ter uma chance de sobreviver. Com muita dificuldade, ela conseguiu derrubar o copo e rapidamente agarrou-o com a mão direita. Mesmo com água, não conseguia levá-la à boca. Então, resignada, colocou o copo de volta no lugar. Após uma busca, encontrou um cartão e o enrolou como um canudo, conseguindo finalmente beber água e depois devolvendo o restante ao lugar. Sem perceber, a mulher adormeceu. No entanto, no meio da noite, acordou com um barulho estranho. Ao olhar ao redor, viu uma criatura horrenda na sua frente segurando uma caixa. Quando a caixa foi aberta, revelou-se cheia de ossos e joias. Ela ficou tão assustada que não conseguia nem respirar. Fechou os olhos esperando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Quando acordou novamente, já era o dia seguinte. Ao ver as marcas de pés no chão, percebeu que o que aconteceu no dia anterior não era uma alucinação. Ela sabia que precisava sair rapidamente, ou seria devorada pelo lobo, ou morta pela criatura horrenda. Decidida a lutar pela vida, ela usou todas as suas forças para pegar o copo de água e despejou o conteúdo com relutância. Então, quebrou o copo e inseriu os cacos de vidro nas frestas da cabeceira da cama. Suportando a dor, usou os fragmentos para finalmente se soltar das algemas. Com esforço, conseguiu se levantar, pegou uma chave ao lado e abriu as algemas, pronta para pegar o celular e chamar a polícia, mas descobriu que estava sem bateria. Após curar seus ferimentos, pegou as chaves do carro e entrou no veículo para fugir. No entanto, devido ao medo e à tensão, bateu em uma árvore, acordando os moradores nas proximidades. Felizmente, eles a resgataram e a levaram ao hospital. Embora tenha sobrevivido, a mulher começou a ter alucinações e sonhar com um monstro aterrorizante. Um dia, ao ler um jornal, descobriu a verdade. O monstro era, na verdade, um ser humano normal que, devido a uma doença na infância e ao uso de medicamentos, havia se tornado assim. Ele costumava desenterrar túmulos para roubar ossos e objetos de valor, mas agora estava preso e aguardando julgamento. No dia do julgamento, a mulher decidiu ir ao tribunal para enfrentar seus medos. Quando viu o rosto do monstro, sua expressão mudava constantemente, lembrando-a de traumas de infância e de um incidente com seu marido. Essas experiências se tornaram sombras psicológicas em sua vida. Agora, ela podia enfrentar seus medos abertamente, provando que havia se libertado das correntes do passado e que viver bem era a única maneira de seguir em frente. Um homem tirou os sapatos, pegou uma arma de pressão caseira e, descalço, caminhou em direção ao quarto onde seu alvo estava. Em frente à porta do alvo, ele apontou a arma para a fechadura, deu um leve spray e abriu a porta com um chute. Ao entrar, acendeu a luz e disparou 2 vezes contra um homem gordo, eliminando-o. Depois, com o pé esquerdo, fechou a porta. Ouvindo barulhos no banheiro, levantou a arma e atirou na lateral esquerda da porta. Quando alguém abriu a porta, disparou 2 vezes, atingindo o alvo, que se chamava Anton. Cautelosamente, ele empurrou a porta e, através do reflexo no espelho, notou uma mão levantada, indicando rendição. Porém, segundo seus princípios, ele não permitia que ninguém soubesse que havia matado. Lentamente, puxou a lâmina e disparou, eliminando a pessoa. No entanto, os 3 que ele matou não eram seus alvos reais. Ele tirou as meias ensanguentadas e começou a investigar sob a cama e em todos os armários do quarto, mas não encontrou a maleta cheia de milhões de dólares. Foi então que notou o duto de ventilação na parede do quarto. Usando uma moeda, conseguiu abrir o duto. Embora não houvesse a maleta lá, ele notou marcas de arranhões que indicavam que ela tinha sido arrastada. O caçador percebeu que a situação estava estranha e já havia levado a maleta para outro lugar. Ele se mudou para um outro hotel e instruiu a recepcionista
recepção a informar se alguém com identidade desconhecida aparecesse. Como um veterano, ele percebeu que o assassino só conseguia encontrá-lo porque havia um rastreador em seu corpo. Ao abrir a maleta, ele encontrou o rastreador escondido entre uma pilha de notas. Contudo, de repente, ouviu barulhos de um carro estacionando do lado de fora do hotel. Ligou para a recepção, mas ninguém atendeu. Percebendo que o assassino já estava na sua cola, pegou sua espingarda e a apontou para a porta, desligou a luz e aguardou. Após alguns minutos, uma voz foi ouvida na porta, que ficou ali por alguns segundos antes de desaparecer. Logo em seguida, a luz do corredor foi apagada. O nível de alerta do assassino era quase igual ao do caçador. O caçador estava extremamente focado e não se permitiu distrair. De repente, a fechadura da porta foi estourada. O caçador instintivamente disparou em direção à porta e em seguida pulou pela janela com a maleta, mas foi descoberto pelo assassino. Ao voltar para o hotel, o caçador percebeu que a recepção havia desaparecido. Provavelmente já tinha sido assassinada. Ele tentou sair pela porta dos fundos, mas foi atingido na cintura pelo assassino que estava escondido no segundo andar. Ele suportou a dor e conseguiu pegar um carro na esquina, mas antes que o motorista pudesse ligar o carro, foi executado pelo assassino. Com os tiros disparando em sua direção, não havia mais como escapar. O caçador se escondeu de um lado do carro, aguardando a oportunidade. Através do espelho retrovisor, viu Anton se aproximando. Quando a oportunidade surgiu, o caçador se levantou e disparou contra Anton, surpreendendo-o. Em seguida, continuou atirando em direção ao carro, até se abaixar e disparar na parte inferior do veículo. Mas ao chegar na traseira do carro, percebeu que Anton havia desaparecido, deixando apenas um rastro de sangue no chão. Para se proteger, o caçador não perseguiu Anton, mas seguiu em direção à fronteira, preparado para deixar o país. Ele gastou uma fortuna comprando uma roupa de um jovem, e então lançou a maleta para o outro lado da cerca de ferro. Depois, pegou uma garrafa de bebida e fingiu ser um bêbado para enganar os guardas da fronteira. Contudo, não foi longe antes de desmaiar devido à perda de sangue. Quando acordou novamente, havia um assassino sentado ao seu lado. Devido às várias tentativas mal-sucedidas de Anton em matar o caçador, o líder da organização criminosa teve que enviar outro assassino, Bill, para eliminá-lo. Bill disse: "Eu sei tudo sobre você, incluindo informações sobre sua esposa e toda a sua família. Se você me contar onde está a maleta, então você e sua família estarão a salvo." O caçador não teve escolha a não ser revelar a verdade, e outros também conseguiram encontrar a maleta. Contudo, Bill não sabia que Anton já estava de olho nele. Bill sabia que o frio Anton valoriza princípios acima de tudo. Então enviar Bill para executar a tarefa de Anton claramente não seguia as regras. Ele tentou dividir o dinheiro com Anton, mas o princípio para Anton era como a vida, e ele não ficou nada satisfeito. Nesse momento, o telefone tocou. Anton olhou para Bill com desdém, curioso sobre como ele lidaria com a situação. Anton atendeu o telefone. Era o caçador ligando para Bill. Anton disse que Bill já estava morto e que se agora entregassem o dinheiro, liberaria as duas pessoas. Senão, o caçador e sua esposa seriam mortos por ele. Essa era a promessa de Anton. Suas palavras eram princípios, e ele definitivamente cumpriria o que dizia. Mas antes que o caçador pudesse tomar uma decisão, um novo nome apareceu no livro da morte de Anton. Ele invadiu o escritório do líder da organização criminosa e, sem mais delongas, eliminou o chefe.